Ela soube no mesmo dia em que voltou, soube e ficou em silêncio. Por quase 3 anos depois disso, viveu ao lado de um homem que havia feito aquilo com seu filho caçula, sem dizer uma única palavra a ninguém. Nem a polícia, nem a familiares, nem a conhecidos. É a partir desse momento que começa a história que mais tarde se tornaria um dos casos mais graves da região de Tula. Outubro de 2020, distrito de Bogoroditsky. Uma mulher de 33 anos aluga uma casa particular com seu companheiro Nikolai Akulevich. Com eles vive seu filho caçula, de um relacionamento anterior. Um menino muito pequeno. Ela parte por uma semana para cuidar de seus assuntos. Deixa-o aos cuidados de Akulevich. E quando volta, descobre o que aconteceu. Ele mesmo lhe conta o que fez, onde enterrou. Tudo, até o último detalhe. Parece que deveria haver alguma reação. Uma ligação para a polícia, um grito, um colapso nervoso. Fugir daquela casa. Qualquer coisa que uma pessoa normal faria nessa situação. Mas nada disso acontece. Ela ouve e fica. Não vai embora. Não faz nenhum registro. Continua vivendo com esse homem, dormindo sob o mesmo teto, comendo na mesma mesa, em silêncio. Aos conhecidos dizia que o pequeno havia ido à casa da avó passar uma temporada, que voltaria logo. Ninguém fazia perguntas a mais. Uma criança simplesmente desapareceu de sua vida. E o mundo não percebeu. Nem os vizinhos, nem os familiares. 3 anos de silêncio absoluto. Em 2023, tudo viria à tona. Akulevich seria condenado a 17 anos de regime fechado, enquanto ela figuraria no processo como vítima. Não como ré, não como cúmplice, mas como vítima. Mas para entender como algo assim é sequer possível, é preciso voltar àquele outubro e percorrer toda essa história desde o início, verão de 2020, alguns meses antes de tudo acontecer. Eles se mudam para o distrito de Bogoroditsky. Ela, Akulevich e seu filho caçula, ainda muito pequeno. Uma casa particular afastada, longe dos olhares alheios. Ele tem domicílio registrado na região de Tver, ela na região de Moscou. Para os moradores locais, são ninguém. Forasteiros sem raízes, sem vínculos, sem nenhuma história naqueles lugares. Pessoas que ninguém conhece e por quem ninguém se interessa. O pequeno não vai à creche. Nenhuma instituição do distrito sabe de sua existência. Não consta em nenhuma lista. Não está registrado em nenhum órgão. Há uma casa, há 2 adultos e aquele que vive com eles oficialmente não existe. Mais tarde, quando tudo vier à tona, o comitê de investigação emitirá materiais para verificar a atuação dos serviços de tutela da região de Moscou, onde a família havia morado antes, onde ele ainda estava registrado. Mas isso será 3 anos depois e, por enquanto, ninguém verifica nada. Ninguém liga, ninguém aparece. A família simplesmente desapareceu do radar. Em que trabalhava ela naquele período, as fontes descrevem de formas diferentes. Segundo dados do canal do Telegram Mesh, ela prestava serviços de natureza íntima mediante pagamento. Deixar o pequeno com o companheiro se deveu provavelmente exatamente a esse trabalho. O trabalho exige mobilidade. Uma criança pequena no colo é sempre um vínculo ao lugar. Como Akulevich tratava o menino, nos materiais do processo quase nada foi preservado. Sabe-se apenas que ele não era o pai nem o tutor, apenas o companheiro da mãe. Um homem estranho em uma casa estranha, as condições ideais para desaparecer. Outubro de 2020, ela parte para trabalhar. Na casa que alugam fica uma semana. É muito tempo a sós com um homem que não era nem pai, nem sequer parente do menino. Passam-se alguns dias. O que exatamente aconteceu entre eles nesses dias é conhecido apenas pelo depoimento do próprio Akulevich, prestado 3 anos depois. Segundo suas palavras, o pequeno era manhoso, não obedecia, se comportava como todas as crianças dessa idade, pedia atenção, chorava. Em um determinado momento, na noite de 19 para 20 de outubro, Akulevich perdeu o controle. A investigação determinou que ele causou não menos de 4 golpes com a mão.
um homem adulto de 28 anos, agredindo quem não podia nem se defender nem fugir. Após isso, o pequeno perdeu a vida no local. Segundo a versão de Akulevich, a princípio não compreendeu o que havia acontecido. Deu os golpes e foi dormir, como se nada de extraordinário tivesse ocorrido. Acordou de madrugada e se aproximou. O menino já não dava sinais de vida, estava imóvel, e era evidente que a ajuda já não era possível. O que aconteceu a seguir, ele contou no interrogatório 3 anos depois. Mas naquela noite, diante dele, jazia o que restara de seu arrebatamento. Era preciso tomar uma decisão rápida, enquanto ainda havia tempo. Não chamou uma ambulância, não acionou a polícia. Segundo suas palavras, teve medo. Medo de ter que explicar, medo das consequências. Não era o pai, não era o tutor, apenas o companheiro que ficara com a criança alheia e levara tudo aquele desfecho fatal. Não houve pânico, houve uma decisão. Enrolou-o em um cobertor, provavelmente aquele que estava no sofá ou na cama. Colocou-o no carro, levou-o para fora do vilarejo, até um bosque, longe das estradas e de olhares casuais. Ali cavou uma cova e enterrou o que restava. Voltou para casa como se nada tivesse acontecido. Eliminou as evidências, tudo que pudesse indicar o ocorrido, e passou a esperar. Em alguns dias ela deveria voltar, entrar em casa, olhar ao redor, perguntar onde estava o pequeno. Então seria preciso responder algo. O que exatamente pretendia dizer é desconhecido. Talvez contasse com uma mentira e esperasse que ela acreditasse. Talvez soubesse que a verdade terminaria vindo à tona e se preparava para aquela conversa. As fontes divergem. Uns escrevem que confessou de imediato, assim que ela cruzou a soleira. Outros, que a princípio tentou explicar o ocorrido como um acidente. Disse que o menino havia se engasgado, que não havia podido fazer nada, mas em um ponto as versões coincidem. Ela soube. Soube da verdade. Soube que o pequeno não estava mais. Soube quem havia feito e por quê. Durante 3 anos ela acordaria ao lado dele e guardaria silêncio. A pergunta que não dá sossego: por que ficou naquela casa? Diante dela está o homem que acabou de lhe contar o que fez com o filho caçula. Não é choque, não é negação da realidade, não é uma dissociação em que a psique se desconecta e a pessoa simplesmente não compreende o que acontece, porque depois ela agirá de forma consciente. Mentirá aos conhecidos, inventará uma versão, se mudará com ele para um novo lugar, construirá uma vida em comum, viverá algum tipo de vida, se é que essa palavra pode ser aplicada àquela existência. Mais tarde, quando o caso vier à tona, o chefe da diretoria de investigação do Comitê de Investigação da região de Tula, Vladimir Uzov, dirá diretamente: ela ficou inerte, mas não responde pelo delito de encobrimento. Não foi encontrado nenhum crime em suas ações. Juridicamente, ela não é culpada. Uzov chamará seu comportamento de imoral, mas a imoralidade não é um artigo do Código Penal. Por imoralidade não se prende ninguém, mas essa ainda não é a pergunta principal. O principal é o que a manteve ao lado de um homem que havia feito aquilo, o que a fazia guardar silêncio dia após dia, mês após mês, ano após ano. A primeira versão que vem à mente: o medo. No julgamento, ela declarou que Akulevich consumia álcool e substâncias que alteravam a consciência e que a agredia constantemente. O promotor usou esse argumento para mantê-lo preventivamente detido até a sentença. Conceder-lhe prisão domiciliar era perigoso demais. Um homem com esse histórico não deveria estar em liberdade enquanto o processo corria. O quadro se delineia: familiar. Um agressor, um tirano, um homem que agride e bebe. Ao seu lado, uma mulher que teme pela própria vida. A história clássica de violência doméstica que ouvimos centenas de vezes em outros casos. Talvez guardasse silêncio porque ele a ameaçava. Talvez soubesse: se falar, ele a enterrará também. Talvez cada manhã acordasse pensando que aquele poderia ser seu último dia se contasse algo a alguém. À primeira vista tem lógica. Explica tudo. O medo paralisa, o medo faz calar, o medo mantém ao lado do algoz, mesmo quando cada célula do corpo grita:
Fuja. Mas há um problema. 3 anos são muito tempo. Não é uma semana nem um mês. Em 3 anos ela poderia ter ido embora, poderia ter ligado anonimamente, poderia ter escrito um bilhete e deixado em qualquer lugar, poderia ter contado a algum conhecido, ainda que por insinuações. Em 3 anos, surgiram dezenas de oportunidades que não exigiam um confronto direto. Nada disso aconteceu, nem uma única tentativa. Segundo dados das fontes, em algum momento ela mesma deixou a Kulevich. Foi embora, começou uma nova vida, ficou à distância, em segurança. E mesmo assim, não denunciou, não ligou, não escreveu. Por que, estando já fora do alcance dele, continuou guardando silêncio? A versão do medo começa a rachar. Após aquela noite de outubro de 2020, a vida deles continuou como se nada tivesse acontecido. Ninguém duvidava, ninguém verificava, ninguém ligava para a avó para saber como estava o pequeno. Ele havia desaparecido das conversas e todos aceitaram isso como algo natural. Do verão de 2020 ao outono de 2022, viveram no distrito de Bogoroditsky. 2 anos no mesmo lugar onde tudo havia acontecido, entre as mesmas paredes, passando pelo mesmo bosque onde ele jazia enterrado. Depois se mudaram. Ela se mudou com ele voluntariamente, não fugia dele, ia ao lado dele. Construíam planos em conjunto, procuravam nova moradia. Continuava mantendo o relacionamento como se nada se interpusesse entre eles. Isso já não parece uma vítima retida à força. Uma vítima busca uma saída. Uma vítima manda sinais. Uma vítima pelo menos tenta escapar. Ainda que sem sucesso, ainda que timidamente, mas tenta. Ela não tentou, nem uma vez em 3 anos. Mentiras ativas, mudanças, vida em comum. Tudo isso exige participação. Tudo isso exige uma escolha. Cada dia, de novo. Se não é o medo, então o quê? Por que ninguém o procurou? O pequeno desapareceu e o sistema não percebeu. A resposta é simples e assustadora ao mesmo tempo. Antes da mudança, vivia com a mãe em outras regiões. Lá, provavelmente, estava registrado, mas quando partiram, o vínculo se rompeu. Ninguém rastreou para onde a família havia ido. Ninguém verificou o que havia sido dele. O sistema simplesmente o perdeu de vista. A família caiu fora do campo de visão. O que aconteceu com a verificação dos serviços de tutela não foi divulgado publicamente. Possivelmente não sabemos. Mas o fato é que ele caiu fora de todos os registros, de todos os bancos de dados, de todo o campo de visão. Tornou-se invisível muito antes de acabar enterrado. Para o Estado, era como se não existisse. E se não existia, não havia quem buscar. Mas isso explica por que não o procuraram. Não explica o principal. Por que ela guardou silêncio? Talvez ela soubesse de antemão. Essa versão também circulou, sombria, desconfortável, mas com sua própria lógica. Talvez o pequeno fosse um fardo, talvez seu silêncio não fosse medo, mas alívio. Talvez em algum lugar dentro dela até estivesse grata de que o problema tivesse se resolvido por si só. A versão da cumplicidade explicaria tudo. Por que não gritou? Por que não foi embora? Por que continuou vivendo como se nada tivesse acontecido? Quando o comportamento de uma pessoa se torna compreensível, ainda que de uma maneira monstruosa. A investigação analisou essa versão, verificou tudo o que era possível verificar, buscou provas de conluio, de acordo prévio, de algum tipo de participação no planejamento. Conclusão: não há conduta criminosa em suas ações. A cumplicidade exige ações ativas. Planejamento, auxílio, participação no encobrimento. São necessárias provas de que a pessoa sabia de antemão e colaborou. Ela, por outro lado, ficou inerte. Calou, não colocou obstáculos, mas também não ajudou. Pelo menos a investigação não encontrou provas do contrário, porque são coisas diferentes. Inação e cumplicidade não são a mesma coisa. A versão da cumplicidade desmoronou, sem provas. Mas se não é o medo nem a cumplicidade, então o quê? Resta a terceira versão. Talvez ele a tivesse presa por algo. A Kulevich poderia ameaçá-la. Se você falar, vou te meter junto. Vou dizer que você sabia, que era cúmplice. Em quem vão acreditar? Em você ou em mim? Você é exatamente a mãe que o deixou comigo.
Você vai ser interrogada primeiro. Ou de outra forma, tenho material comprometedor, seu trabalho, seus clientes, fotos, conversas. Quer que todo mundo saiba? Considerando o que ela fazia, a pressão poderia recair sobre sua reputação, seus contatos, a ameaça de ser exposta. Naquele mundo, essas coisas pesam, especialmente para alguém em uma posição tão vulnerável. A versão da chantagem parece plausível. Ela está presa, quer ir embora, mas não pode, quer contar, mas teme as consequências, teme que a acusem também, teme que sua vida se destrua definitivamente, e guarda silêncio dia após dia. Só que 3 anos. Se a chantagem a retinha, por que continuou em silêncio após a separação? Por que, tendo começado uma nova vida, não se libertou do velho segredo? Essa versão também não se encaixa completamente. E a cronologia permanece muda. Se os fatos forem ordenados por datas, o quadro fica ainda mais estranho. De outubro de 2020 ao outono de 2022, vive com Akulevich no distrito de Bogoroditsky. 2 anos no mesmo lugar onde tudo aconteceu. Outono de 2022, eles se separam. Ela mesma tomou a decisão. Conheceu outro homem, começou a construir algo novo. No final de 2022, tem um filho já de outro homem. Nova família, novo relacionamento, nova etapa. Uma página em branco, ao que parece. E todo esse tempo, silêncio. Mesmo quando Akulevich já não está ao seu lado, não a controla, não pode ameaçá-la. Ela é livre, está em segurança, começou uma nova vida. E continua calada. 2 anos e meio se passaram. Ela vive uma nova vida, tem um novo homem, um recém-nascido no colo. E o filho caçula ainda está enterrado, naquele mesmo bosque. Nada das versões anteriores explica o silêncio após a separação. Então havia algo mais. O caso foi descoberto por acaso. Não graças ao sistema, não graças aos serviços de tutela, não graças à polícia. Graças a uma pessoa completamente alheia que estava no lugar certo na hora certa. Em algum lugar da região de Moscou vive uma mulher. Ela tem um conflito com o ex-marido. Os detalhes são desconhecidos, mas, a julgar por tudo, o conflito é sério. Em determinado momento, decide reunir material comprometedor sobre ele. Busca meios de pressão, busca informações, busca pessoas. Para isso, começa a se relacionar com quem trabalha nessa esfera de serviços íntimos remunerados. Conquista a confiança, conversa, ouve histórias que normalmente não são contadas a estranhos. Em uma dessas conversas, ouve algo estranho. Há uma mulher cujo companheiro fez aquilo com o filho caçula e o enterrou, e ela continuou vivendo com ele. Uma história que durante 3 anos não saiu de um círculo restrito. Alguém sabia, alguém tinha ouvido, alguém transmitia em voz baixa como um boato aterrador. E nem uma única pessoa em 3 anos foi à polícia. Ninguém considerou necessário denunciar. Essa mulher denunciou. Foi à polícia, entregou capturas de tela de conversas, contou tudo o que sabia, deu à investigação um ponto de partida. Os agentes iniciaram a verificação. Chegaram até a mãe, até Akulevich. Começaram a desenrolar a cadeia. Segundo outros dados, paralelamente em Moscou, a mãe tinha alguns problemas com a lei. Em um dos interrogatórios, já relacionado a outro caso, ela mesma confessou: sim, havia uma criança pequena e a enterraram. A informação de 2 fontes convergiu em um mesmo ponto. Abril de 2023. A engrenagem da justiça finalmente se põe em movimento. Em 6 de abril de 2023, Nikolai Akulevich foi detido, segundo algumas informações, após receber informação operacional daquela mulher da região de Moscou. Segundo outras, ele mesmo não aguentou a pressão e se entregou. As fontes divergem e não há um quadro exato, mas o que veio a seguir é bem conhecido. No interrogatório, prestou uma confissão detalhada. Relatou minuciosamente o que aconteceu naquela noite de outubro de 2020, como perdeu o controle, como ao acordar constatou que o menino já não respirava, como o enrolou e o levou no carro. Depois indicou o local. A equipe de investigação se deslocou até onde ele indicou, no bosque sob uma camada de terra.
Quase 3 anos depois, encontraram o que procuravam: os restos mortais do pequeno que havia desaparecido em outubro de 2020. O caso foi requalificado. Inicialmente falava-se no artigo por causar lesões graves que resultaram em óbito. A requalificação apontou para um tipo penal mais grave, com sanções que previam penas de até prisão perpétua. Akulevich ficou sob custódia. Por meio de seu advogado, solicitou prisão domiciliar, alegando que não era perigoso e que estava disposto a cooperar com a investigação. O pedido foi negado. E a mãe? Também foi interrogada. Recebeu o status processual de vítima. Outubro de 2023. O Tribunal Regional de Tula começa a examinar o caso. Quase imediatamente, uma decisão inesperada. As sessões são fechadas ao público e à imprensa. O pedido foi apresentado pelo advogado de Akulevich. O motivo indicado oficialmente: a necessidade de revelar dados de caráter íntimo sobre o acusado e a vítima. Quais dados exatamente são tão íntimos, a ponto de não poderem ser pronunciados publicamente, ficou por trás das portas fechadas. O tribunal aceitou os argumentos da defesa e os jornalistas foram retirados da sala. Mas algo vazou para a imprensa. De fragmentos de informação, soube-se que junto com Akulevich e a mãe vivia outra mulher, chamada Darina, descrita como amiga. Quem ela era de fato, que papel desempenhava naquela casa, por que vivia com eles, é desconhecido. Essas perguntas também ficaram por trás das portas fechadas. Segundo alguns dados, Darina também sabia do que havia acontecido. Sabia e calava, como todos os demais. Foi morar em outro lugar apenas em março de 2021, 6 meses após aquela noite. 6 meses viveu na mesma casa, sabendo do que havia acontecido, e tampouco denunciou. Resulta que do ocorrido com o pequeno que jazia no bosque sabiam, no mínimo, 3 pessoas: Akulevich, a mãe, Darina. E os 3 guardaram silêncio, cada um por seus próprios motivos, mas o resultado é o mesmo: 3 anos de silêncio. No julgamento, ele novamente pediu que a prisão preventiva fosse substituída por prisão domiciliar. O tribunal negou pela segunda vez. As sessões continuaram, a portas fechadas, sem imprensa. A pergunta principal que todos faziam: por que a mãe não estava no banco dos réus? 3 anos de silêncio, 3 anos de vida ao lado do responsável pelo ocorrido e nada. Nenhuma condenação, nenhuma responsabilização. O chefe da diretoria de investigação do Comitê de Investigação da região de Tula, Vladimir Uzov, explicou isso em uma coletiva de imprensa em janeiro de 2024. Para que exista o tipo penal de encobrimento, são necessárias ações ativas, destruição de provas, declarações falsas à investigação, algo que possa ser registrado e apresentado ao tribunal. Ela ficou inerte, sabia e calava, mas não ajudou a esconder, não destruiu provas, não mentiu aos investigadores. Quando finalmente foi perguntada, contou a verdade, tudo o que sabia. Ela continuou sendo vítima, livre, sem condenação, sem nem mesmo uma pena suspensa. Um paradoxo jurídico difícil de aceitar. Por que guardou silêncio? Nikolai Akulevich foi declarado culpado em todas as acusações. 17 anos de privação de liberdade, regime fechado. Não é prisão perpétua, mas está próximo do máximo possível para esse artigo. Ouviu a sentença de pé. O que sentia naquele momento é desconhecido. Arrependimento, medo, alívio por não ser perpétua. Não sabemos. Conhecemos apenas os números. Quando sair, se sair, terá 45 anos, quase metade da vida atrás das grades. Se sobreviver, se não lhe acrescentarem pena por algum outro motivo, se não acontecer algo do que acontece em regimes fechados, ele segue para a penitenciária, o caso está encerrado, a sentença proferida. O culpado foi identificado e punido, e ela sai da sala do tribunal livre, sem um único dia sob prisão, sem pena suspensa, sem restrição alguma. 17 anos. Isso é sobre ele, sobre Akulevich, sobre o homem que causou aquelas lesões. E 3 anos de silêncio. Isso é sobre ela. E por isso nada. Nenhuma punição, nenhuma responsabilização.
Formalmente, a justiça triunfou. O culpado está preso, o caso está resolvido e tudo está conforme a lei. Mas a sensação de que algo não está certo não desaparece. Façamos um balanço do que não funcionou. 4 versões e nenhuma explica tudo até o fim. Versão 1. O medo. Temia pela própria vida. Akulevich a agredia e ameaçava, a mantinha em constante temor. História clássica. Mas ela o deixou por vontade própria, e após a separação continuou calada. O medo não explica o silêncio. Versão 2. A cumplicidade. Queria se livrar do pequeno. Era um fardo. Atrapalhava o trabalho. Atrapalhava a vida. A versão é sombria, mas tem sua lógica. O problema: a investigação não encontrou nenhum crime. Provas de conluio, nenhuma. Versão 3. A chantagem. Ele a mantinha presa com material comprometedor sobre seu trabalho, com ameaças de exposição. O mesmo problema. Continuou calada após a separação. Versão 4. Um transtorno psicológico. Dissociação. Uma psique que simplesmente se desconectou. O problema: mentia ativamente aos conhecidos, manteve a mentira por 3 anos seguidos. Isso é uma estratégia. Consciente, elaborada, sistemática. As 4 versões são externas. As 4 buscaram a causa fora dela. Algo que a obrigou, alguém que a reteve. E se a causa está dentro? Nos materiais do processo, há uma versão. Não é uma acusação oficial, não é um ponto do veredito. É uma versão enunciada por fontes próximas à investigação, confirmada em publicações e que nem ela nem seus advogados refutaram. Ela ocultou o ocorrido para não perder o homem amado. É só isso. É toda a resposta à pergunta que atormentou a todos desde o início. Não o medo, não a chantagem, não a loucura. Simplesmente não queria perdê-lo. O pequeno enterrado, no bosque, além do vilarejo. 3 anos de silêncio. A vida em comum com o homem que fez aquilo. A mesma cama, a mesma mesa. Planos para o futuro, mudanças, nova moradia e a continuação do relacionamento. Tudo isso por um homem, para que ele ficasse ao seu lado, para não destruir o que havia entre eles. O filho caçula acabou sendo menos valioso do que o relacionamento, menos importante do que esse homem, menos significativo do que o desejo de preservar o que ela chamava de amor. Isso não é patologia no sentido médico, não é uma doença que pode ser diagnosticada e tratada, é uma escolha. Consciente, cotidiana, de 3 anos, cada manhã acordava ao lado dele, cada manhã o escolhia. E a cada dia poderia ter ido embora, ligado, contado a verdade. Mas escolhia o silêncio, porque do contrário o perderia, e a verdade destruiria tudo. Todas as versões falsas buscavam uma força externa, algo que a obrigou, alguém que a reteve. Ninguém a retinha, ela mesma se retinha. Agora toda a história tem outro aspecto, cada detalhe, cada fato. Tudo se inverte quando se conhece o motivo. A mentira da avó não era autodefesa, era a proteção do relacionamento, para que ninguém fizesse perguntas a mais. Não era o medo de ser descoberta, era o medo de perder o homem. Os 2 anos de vida em comum após aquela noite não foram uma armadilha. Foi a decisão dela. Ela queria estar ao lado dele, queria continuar o que tinham, apesar de tudo o que sabia, apesar do que jazia naquele bosque. A mudança não foi uma fuga involuntária sob pressão, foi a continuação de sua história em comum. Novo lugar, nova moradia, novos planos juntos. E até mesmo a separação no final de 2022 não foi a libertação de um cativeiro. Ela foi embora quando quis, quando pôde, quando tomou a decisão. E ainda assim, não denunciou, porque denunciar significa reconhecer, significa tornar tudo aquilo real, definitivo, irreversível. É mais fácil calar, viver como se nada tivesse acontecido. É mais fácil começar uma nova vida, ter um novo bebê de um novo homem e deixar o passado no passado, junto ao que está enterrado no bosque. Ela não é uma vítima, não é uma refém, não é uma mulher que alguém quebrou por obrigações. É uma mulher que escolheu um homem, e essa escolha custou tudo ao pequeno. Não o resgatou, não tentou, não quis. O deixou enterrado e seguiu em frente.
3 anos, dia após dia, por sua própria vontade. 17 anos. Isso é sobre Akulevich. Uma pessoa cometeu o crime, uma pessoa respondeu por ele. Causa e efeito. Crime e punição. Tudo conforme a lei. E ela, em liberdade, com uma nova família, um novo homem, um recém-nascido no colo, perante a lei, vítima. Na prática, uma pessoa que durante 3 anos escolheu o silêncio para não perder um homem, para preservar o relacionamento, para que ele ficasse ao seu lado. É isso o que resta dessa história. Não o horror do ocorrido, esse é compreensível, explicável, punido. Não uma falha do sistema, essa também é compreensível. Uma família sem registro, uma criança sem creche, serviços de tutela que a perderam de vista. Nem mesmo a impunidade da mãe está juridicamente fundamentada. A lei não prevê nenhum artigo por guardar silêncio. Resta a pergunta sobre o ser humano, sobre como está organizada a mente em que um homem vale mais, o que precisa acontecer por dentro para que essa escolha se torne possível e real. E quantas outras histórias como essa jamais virão à tona, porque o silêncio é mais conveniente do que a verdade, porque é mais fácil esquecer do que reconhecer. Ele tinha 5 anos, não ia à creche, ninguém o procurou. Ficou enterrado por 3 anos enquanto o mundo ao seu redor continuava vivendo sua vida. E então foi encontrado por acaso, graças a uma mulher que buscava material comprometedor contra o ex-marido. Não graças ao sistema, não graças aos serviços de tutela, não graças à polícia. Graças ao acaso. É assim que isso funciona. Não o sistema, não a lei, não a justiça. O acaso. Prezados espectadores, se no seu convívio houver famílias que lhes pareçam suspeitas, por favor, não fiquem em silêncio. Comunique às autoridades, comunique de forma anônima, comunique simplesmente, ou dê publicidade à situação. Por favor, não deixe assim. Não sejam omissos, não sejam indiferentes. Se gostaram deste vídeo, deixem o like, inscrevam-se no nosso canal, deixem seus comentários. Até a próxima!